Yo, aqui quem fala é o Canela. Vamos começar. No ano de 1989, foi proclamada a República do Café com Leite. Ah, mas por que este nome? Eu te digo, Marechal Floriano Peixoto. Pra mim esse cara tem nome de rua, mas ele foi um militar bem-sucedido com seu amigo Deodoro da Fonseca. Este cara não tem nome de rua não. A partir daí, nossa história foi marcada entre as elites do país. Eles faziam acordos. Nessa época, eles se encontravam em São Paulo e Minas Gerais. Os da elite eram bem-sucedidos na vida, eram, na maioria das vezes, coronéis e fazendeiros. Os fazendeiros que comandavam tudo por ali, que eles eram grandes e com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, mas tinham sem sorte dos latifundiários, que eram fazendeiros também, mas donos de grandes propriedades improdutivas. Mas, para grande sorte deles, eles ganharam proteção. Aê! Com isso também regalias e cargos públicos e financiamentos por parte do governo. Mas daí você pergunta: "Ah, Canela, mas por que café com leite? O que os estados da elite produziam? Hã? Espinafre? Não, café, leite e seus derivados. A grande economia da nossa época era baseada nisso, aqui no Brasil. Os partidos de São Paulo e Minas Gerais eram predominantes nas eleições, porque Minas tinha o maior poderio eleitoral da época. Mas como nos jornais de hoje, uma notícia feliz vem acompanhada de uma lástima. Com a queda da Bolsa de Nova York? Ah não! Que isso de geografia tem a ver com história? Eu te digo, tudo se envolve. Nosso café caiu o preço monstruosamente. E assim São Paulo ficou com baixa economia. Nesta hora ele foi apunhalado pelas costas. Ah! Por Minas Gerais. Que Minas já deriva de Minas sem bomba camuflada. Com Rio Grande do Sul e Paraíba, formando uma aliança bem liberal para a época, né? E eles se uniram e conseguiram eleger uma pessoa. Quem que eles elegeram? Isso mesmo, se você disse Getúlio Vargas, você acertou. E assim, dando fim ao ciclo do café com leite, que se findou em 1930. Bem, voto de cabresto. Era mais ou menos assim. Era um sistema de controle político que, por meio de abuso de autoridade, os políticos compravam para eles ou para outros políticos votos, abusando das suas autoridades. Mas isso não morreu naquela época. Até hoje existe nas regiões mais pobres do Brasil essa sujeira política, não, uma praga que vem desde as primeiras eleições independentes do nosso país. No início do século XX, o eleitor só precisava levar um pedacinho de papel e colocar dentro da urna. Isso na teoria. Na prática, os coronéis, que eram amigos dos políticos, na maioria das vezes, entregavam um papel preenchido para seus funcionários para que eles depositassem nas urnas. Coitados, dá até pena. Na maioria das vezes, eles eram analfabetos e deixavam que seu chefe, vamos dizer, colocasse o que bem quisesse. Mas no interior do Brasil ainda era pior. Os fazendeiros poderosos faziam com que camponeses fossem forçados a votar em quem eles quisessem. Tipo, voltamos no tempo, naquela época lá do feudo, dos senhores feudais. Mas voltamos com o jornal, porque sempre quando tem uma notícia ruim vem acompanhada de uma notícia boa. Em 1930, um Salvador ou o Salvador. Quem que foi esse Salvador, pessoal? Isso mesmo, se você disse Getúlio Vargas, você acertou. Ele estabeleceu o voto secreto, que fez uma revolução na época de 1930 e acabou com este sistema organizado que era feito pelos coronéis. Bem, mudando um pouco de assunto, vamos falar deles, dos caras mais mal vistos da história. Quem? Os coronéis. Os coronéis dessa época eram vistos como os grandes homens importantes que administravam as riquezas nacionais do nosso país. Porra, cadê Hitler nessa época? Bem, isso não vem ao caso. Eles participaram de todos os esquemas organizados que já falamos lá atrás. Esses caras manjavam bem dos esquemas da época e sabiam muito bem como esbanjar riqueza e impor autoridade. Mas, infelizmente, não achei os principais coronéis da época. Fico devendo essa pra vocês. Mas, se vemos numa próxima. Foi! Created using Powtoon.